Seja bem-vinda ao Prenones Espiritual, a parte da minha vida que eu dedico a cuidar do meu espírito, da minha mente, da minha evolução. Eu sou a Prenones, gosto muito de levar a minha vida a sério, e isso envolve não apenas a minha profissão como coach e empreendedora digital, mas também cuidar de outras áreas da minha vida, como a minha espiritualidade. Mas eu não gosto de fazer isso apenas para mim, não. E é por isso que eu criei esse projeto, o Prenones Espiritual, para dividir com você os meus aprendizados e a minha evolução dentro da doutrina espírita. Aqui você vai encontrar as principais sacadas que eu tive ao ler livros espíritas, e neste episódio número 1 eu vou falar para você sobre o livro O Matuto. O Matuto é de autoria do espírito Lúcio, psicografado por Zíbia Gasparetto, e conta a história do Geraldo, um caipira que herdou uma grande fortuna. O meu objetivo aqui não é fazer um resumo completo do livro, porque isso você encontra facilmente na internet. Eu também quero que você desperte a curiosidade para ler esse livro. Por isso, o meu objetivo aqui é falar dos ensinamentos, das grandes sacadas que eu tive ao ler essa obra. Então, eu vou contar aqui para você 4 grandes sacadas que eu tive quando eu li a história do Geraldo, esse caipira que herdou uma grande fortuna, se mudou para São Paulo, uma cidade grande, teve várias influências de várias pessoas da família, fora da família, e acabou consolidando uma história de vida bem diferente da que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje. A primeira grande sacada que eu tive é em relação ao isolamento do Geraldo. O Geraldo ele foi levado pelo pai para viver no meio da mata, inclusive chama Dente de Onça, deve ser Mato Grosso do Sul, para onde ele foi levado. E ele viveu toda a infância dele junto com o pai no meio da mata. O pai faleceu e ele continuou vivendo lá. Ele não tinha contato com ninguém, ele tinha contato apenas com os animais e uma ou outra pessoa que conhecia ele. E por isso que ele virou um caipira bem forte, um matuto, como é mesmo dito no livro. Ele não sabia falar direito, ele não tinha relação com as pessoas, mas ele conhecia muito bem a natureza, os animais, a forma como as estações mudavam, como os animais se comportavam. E isso gerou valores muito fortes no Geraldo. Quando ele veio para a cidade grande, ele sabia ler muito bem as pessoas. Em um simples olhar, em uma simples conversa, ele conseguia discernir quem eram as pessoas boas das pessoas ruins. Ele sabia como se aproximar das pessoas boas. Ele era muito direto e isso ficou bem presente para mim. Os valores que esse isolamento trouxe, o fato dele viver muito tempo sozinho, fez com que ele tivesse uma forma muito bonita de gerar e de viver os valores que o pai dele conseguiu dar ao longo de toda a infância que ele viveu lá isolado. A segunda grande sacada que eu tive nesse livro foi em relação ao dinheiro e a maneira como os personagens do livro lidam com esse dinheiro. Alguns ficaram fanáticos pelo dinheiro, como o Dr. Marcondes, que era o tio do Geraldo, que é o grande vilão da história, que queria ir estragar com a vida dele, que estragou com a vida da mãe dele, da Carolina. Enfim, que aprontou várias peripécias ao longo do livro. Também tem o Jorge, que era o filho do Dr. Marcondes, o primo do Geraldo, que acabou sendo viciado e gastava muito dinheiro em jogos, se endividava, acabou levando uma grande parte da fortuna da família para o buraco. Então, são os exemplos ruins de como lidar com o dinheiro que o livro trouxe. E, ao contrário, também tiveram os exemplos bons. A Maria Luísa, que é a prima do Geraldo, irmã do Jorge, que mesmo tendo acesso ao grande patrimônio da família, era uma pessoa muito simples, que prezava muito pela convivência, pelos estudos, era apaixonada por estudar. Inclusive foi ela quem ensinou o Geraldo a ler, junto com a Inês. O próprio Geraldo, que soube fazer um uso muito bom do dinheiro, então não deixou se levar pelo luxo, pelas coisas materiais. Ele sempre teve uma vida muito simples, não queria entrar, vamos dizer assim, na alta sociedade. Ele só fez isso de forma muito bem intencionada para investigar o passado dele. Então, a relação com o dinheiro ali, ela é muito bem dividida da maneira como os personagens lidam com isso. Isso é um grande aprendizado, porque hoje em dia nós temos a sensação de ter que lidar com o dinheiro de forma muito muito fútil, muito no sentido de ter coisas, de ter roupas, de morar em bons lugares, e isso fica muito evidente no livro que não é assim, né? Os valores são mais importantes do que o dinheiro em si. A terceira grande sacada que eu trago desse livro
é a questão de como que o Geraldo, ao se tornar, vamos dizer assim, uma pessoa normal dentro da sociedade, ao ter família, ter esposa, ter trabalho, ter escritório, ter vários negócios para cuidar, quando ele de fato saiu daquele ambiente do interior e entrou numa vida normal, numa vida cheia de atividade, cheia de horários, cheia de compromissos. Ele parou de ter contato com aprendizados constantes que ele tinha quando ele estava estudando com a Inês e com a Maria Luísa. Ele parou de ter contato com uma série de coisas que traziam ele para o momento presente, que traziam o brilho nos olhos dele. Quando ele entrou nessa vida normal, ele acabou se deixando levar. Ele acabou se deixando ser consumido pelo mundo, pelas maldades, inclusive do Dr. Marcondes, que era o tio dele. Então, ele acabou se deixando levar e isso fez muito mal para ele, tanto que ele se isolou, ele voltou lá para Dente de Onça, ele perdeu o nascimento do filho dele e ele teve, felizmente, muito amor da família dele, muito amor de irem buscar ele de novo lá no fim do mundo. Ele já estava em situações deploráveis e trazerem de novo ele para a realidade e ver que nada mais ele passou de uma tentativa aí de engano, né? Uma tentativa frustrada de dizer que ele estava sendo traído, né? Quando na verdade ele não estava. E todo esse contexto fez com que ele se deixasse levar pelo mundo, pelas pessoas que fazem mal, ao invés de fato seguir o coração dele e os valores que ele teve muito forte ao longo de grande parte do livro. E por final, a última grande sacada que eu tive desse livro é a maneira como nasce um centro espírita. Então, ao longo de toda a narrativa, o Geraldo, a Dona Lucília, a Maria Luísa, a Inês, até o Jorge, depois o Humberto, eles vão de fato tendo reuniões, conversando com os espíritos, especialmente a Carolina, que é a mãe do Geraldo, que ela volta muitas vezes para conversar e para dar orientações de como seguir, como agir, que aspectos do passado eles deveriam se aprofundar mais, que aspectos eles deveriam deixar quieto. E até no final é ela que revela que essa é uma segunda encarnação que eles estão tendo juntos, todo esse grupo de espíritos. E no final da história, no final da trama, nasce um centro espírita. Ali é o início de um novo centro e isso foi sendo consolidado e foi sendo construído ao longo do livro. Então foram anos ali tendo reuniões, conversando, trazendo espíritos, curando algo do passado, curando encarnações. Então eu fiquei muito contente de ver e de entender através desse livro como nasce um centro espírita. Isso para mim foi bastante curioso. Então essas foram as 4 grandes sacadas que eu tive ao ler o livro O Matuto. E esse foi o primeiro episódio do resumo do livro espírita do Prenones Espiritual. Então eu espero que os meus aprendizados possam ser úteis para a sua vida também. Se você gostou desse episódio, por favor, deixe um comentário aqui pelo canal que você está escutando. A sua opinião, a sua sugestão, o seu feedback é muito importante para que eu possa melhorar esse projeto e atingir cada vez mais pessoas. E se você quiser ouvir mais episódios, visite o prenones.com.br/espiritual e tenha acesso a todos os episódios já gravados. Eu desejo que você tenha um dia iluminado e com muita, muita evolução. Bora levar a sua vida a sério também?